Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos novamente. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre os nexos conceituais da estatística e organização do ensino, com um enfoque no nexo 2, síntese informacional. Resgatando um pouco da nossa discussão, no nosso primeiro vídeo eu apresentei para vocês que esses vídeos fazem parte do meu produto educacional, um dos resultados do mestrado profissional em ensino, e também alguns elementos teóricos sobre como compreendemos e elaboramos esses nexos conceituais a partir do estudo da síntese histórica. No último vídeo eu falei sobre o primeiro nexo, que era o nexo de captação de dados, e como a necessidade da humanidade de controlar essas informações e compartilhar elas com os seus pares e com seu coletivo levou ao desenvolvimento de alguns conceitos que hoje nós compreendemos como estatísticos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse processo de síntese dessa informação. Por que síntese? Se resgatarmos na história e observarmos algumas necessidades humanas nesse processo, e pensar lá no nosso primeiro nexo, que era a captação de dados, naquele momento, apenas a posse do dado e o compartilhamento dele na sua forma bruta com o seu coletivo era suficiente. Mas com o passar do tempo, a quantidade de dados começou a aumentar, então passá-los na íntegra ou comunicá-los na íntegra começou a ser muito mais árduo, muito mais difícil. Então esses dados começam a demandar uma necessidade de tratamento. Outra coisa seria a questão de como comunicar essas informações. Então, a partir do momento que a gente trata esses dados, a gente precisava desenvolver formas dinâmicas de passar a maior quantidade de informações possíveis de uma maneira mais sintética. E aí a gente já começa a resgatar e a pensar em alguns instrumentos que podem ser usados para essa comunicação. O primeiro, com certeza, é o gráfico, mas, por exemplo, por que não uma tabela também? Outra coisa seria a relação de intencionalidade dessa comunicação. Ok, a partir do momento que eu organizo, que eu trato esses dados, coloco eles numa forma, qual é a minha intenção em comunicar essas informações, esses dados? Então isso está carregado da intenção humana a partir desses dados. E essa caracterização de resumo da realidade a partir de algumas medidas numéricas. Por exemplo, a partir da necessidade de localização da humanidade e observação de astros como ponto de referência, houve esse processo de captação de dados. No entanto, houve um momento que esses dados foram tantos que surgiu a necessidade de comunicá-los e reservá-los de uma forma mais dinâmica, a fim de resumir, de sintetizar essas informações. Então é compreendido como os primeiros gráficos essa tentativa de descrição desses movimentos planetários, até como forma de compreender essa localização e como ela funcionava. A exemplo disso, tem esse gráfico que está na tela, que é os movimentos planetários representados por inclinações cíclicas em relação ao tempo, lá de Funkhaus. Mas vamos agora observar um pouco aquele esquema que eu produzo a partir de cada nexo, tentando compreender como essas necessidades e os conceitos compreendidos hoje como estatística funcionam. Primeiramente, a ideia de população. Mesmo que a primeira coisa que vem à nossa mente seja uma população de pessoas, seres humanos, para a estatística, a população não se resume a isso. População seria todos os elementos que possuem uma característica de interesse em comum. Por exemplo, a população de animais de uma determinada raça, ou até a população de televisores, né? Então, quando nós falamos em população aqui, não necessariamente seja em relação a pessoas, mas também as engloba. Mas a relação é que, nos primórdios, não havia esse acesso populacional. E a humanidade nem tinha ideia disso. O que a humanidade tinha era acesso a uma amostra, a uma comunidade, algo mais fechado, mais limitado. Então, é a partir dessas amostras que eram retirados esses dados brutos, seja ele a partir de intervenções de fenômenos naturais, como raios, tempestades, seja até como interação humana. Mas o que são esses dados brutos que eu comentei até no último vídeo de captação de dados? São aqueles dados que por si carecem de sentido, no sentido que se esse dado ele vai ocorrer, ele pode acontecer naturalmente, mas se
a humanidade não se predispor, não captá-lo e tratá-lo de alguma forma, ele vai se perder nesse processo histórico. O que pode acontecer e acontece ainda muitas vezes durante a nossa vida cotidiana. Nós produzimos dados o tempo todo, mas nem sempre nós damos o interesse ou captamos ele para uma determinada finalidade. Então, os dados brutos têm essa característica, que eles por si não produzem sentido. Mas, a partir do momento em que nós nos dispomos a pegar esses dados, a tratá-los de alguma forma, a reservá-los, nós continuamos produzindo dados, mas esses dados agora eles já possuem um primeiro tratamento, uma primeira característica. Então aqui eu estou chamando esses dados que já foram captados de alguma forma de dados pensados. Esses dados pensados, eles, para a estatística, ele pode possuir uma segmentação que tem a ver com a natureza desses dados, que é dividido entre aquelas não numéricas ou que tem uma relação qualitativa. E aqui, quando a gente pensa nesses dados, seria, por exemplo, escolaridade é um dado qualitativo, que daí qual é a escolaridade? Superior, fundamental, ensino médio e assim por diante. Ou quantitativo, que um exemplo seria a idade das pessoas. No entanto, essa natureza ela pode permear uma a outra. Por exemplo, a variável tempo. O tempo, medido em horas, minutos e segundos, ele é uma variável quantitativa. Agora, se pensarmos no tempo em relação a períodos do dia, manhã, tarde e noite, isso seria uma variável qualitativa. Então, a forma como a humanidade organiza essas informações, como é que ela lê essas informações, dá essa característica, essa natureza a esses dados. Então, é identificar a forma e o conteúdo expressos pelos dados de interesse. E aqui tem muito da intencionalidade humana sobre essas informações. Então, esses dados pensados a partir dessa segmentação, pensando na sua natureza, demandam um processo de organização. E essa organização geralmente se inicia com a compreensão de frequência, a quantidade de vezes que um determinado fenômeno ocorre. Com essa ideia de frequências bem estabelecida e essa observação incessante da humanidade sobre esses fenômenos, há alguns processos, algumas possibilidades de organização, que é o fato de tabulação, ou colocar em uma tabela esses dados captados, a forma gráfica, que eu preciso saber quantas vezes determinado fenômeno ocorre para produzir essa representação gráfica, ou até mesmo por quantis, que é mais conhecido, por exemplo, a porcentagem, né? Que são percentis. É uma forma numérica de representar proporcionalidade. E daí esses quantis eles podem variar, mas o mais conhecido seria a relação de porcentagem. E essas formas elas compartilham entre si esses modos de representação. Muitas vezes, para produzir um gráfico, eu primeiramente preciso compreender esses dados em uma tabela. Ou até mesmo para produzir uma tabela, eu preciso compreender proporcionalmente como esses dados estão organizados. E isso tudo surge a partir da observação da frequência desses fenômenos. Outro modo de também produzir essa organização e pensando nessas frequências seria a questão dos valores representativos, que também é uma das primeiras ideias que vem à mente quando nós pensamos só em estatística. A primeira seria os valores representativos de medida de tendência central, que é a moda, média e mediana. A moda é aquele elemento que possui maior frequência. A mediana é o que demarca a centralidade desses dados. E a média seria o valor intermediário obtido a partir da soma de cada uma dessas observações dividido pelo total de observações realizadas, produzindo assim um valor que resume aquele conjunto de dados. A questão dessas tendências de medida central é que elas podem descaracterizar o conjunto de dados, dependendo como eles se são dispostos. Por exemplo, a média ela sofre muita variação quando existem valores extremos que destoam daquele conjunto de dados.
Outra relação seria, por exemplo, a moda, ela se torna desinteressante num conjunto de dados quando, por exemplo, não há repetição de nenhuma das observações. Então, essas medidas nem sempre serão a melhor forma de representar um conjunto de dados. E pensando nisso, a humanidade teve que desenvolver outros artefatos, outros conhecimentos, para que compreendesse se essas medidas caracterizam bem ou não um determinado conjunto de dados. E assim surgem as medidas de variação, que é o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Essas três medidas auxiliam as medidas de tendência central a compreender, não, essas medidas elas caracterizam bem esse conjunto de dados, ou não, elas não vão caracterizar bem esses conjuntos de dados porque elas seguem uma variação muito alta, elas possuem um desvio padrão tal e assim por diante. Desse modo, agradeço muito você ter assistido esse vídeo. O nosso próximo vídeo da playlist Nexos Conceituais e Organização do Ensino vai ser sobre o Nexo 3, Reconhecimento e Demonstração de Regularidades. Acompanhe nossas ações pelo site da UPM, links e comentários estão disponíveis na descrição desse vídeo. Até mais!